nesta segunda-feira. A oposição alega que o tema serviu de propaganda eleitoral antecipada para o presidente e promete acionar a Justiça Eleitoral. Veja na reportagem de Thaisa Medeiros. O Partido Novo informou que deve pedir a inelegibilidade de Lula por suposto abuso de poder político e econômico. O PL de Jair Bolsonaro planeja solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral para que abra as contas da Acadêmicos de Niterói. O objetivo é saber se empresários com contratos com o governo federal financiaram a escola e o desfile a pedido do Palácio do Planalto. Em outra frente, deputados da oposição acionaram a Procuradoria-Geral da República contra a agremiação por retratar evangélicos em fantasias de latas de conserva. Para os parlamentares, a manifestação configura discriminação religiosa. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, também se manifestou. Você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé? A apresentação da Acadêmicos de Niterói levou para a avenida alas com nomes como A Fome Tem Pressa, Patriotas da América e outras que representam bandeiras do governo federal sob o samba enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil. A agremiação ainda fez críticas a adversários como os ex-presidentes Bolsonaro e Michel Temer. De última hora, a primeira-dama desistiu de desfilar na Sapucaí e ficou no camarote ao lado de Lula, que desceu a avenida e cumprimentou integrantes das escolas da noite. Oposicionistas comparam o desfile com o episódio do bicentenário da independência em Brasília em 2022. Na época, Jair Bolsonaro e seu vice na chapa, General Braga Neto, participaram do evento. Em outubro do ano seguinte, os dois foram declarados inelegíveis pelo TSE por 8 anos por abuso de poder político e econômico e foram punidos com multas. Aliados governistas refutam a comparação e chamam as reações da oposição de uma tentativa de censura. Em nota, o PT alega que o enredo da Acadêmicos de Niterói é uma manifestação artística e cultural, desenvolvida de forma autônoma pela escola de samba. Destacou ainda que não houve participação, financiamento, coordenação ou qualquer ingerência do partido ou de Lula. Doutora, teve lícito ou não? Olha que pergunta difícil. Nós temos várias questões que ali beiram um limite de várias situações, né? A escola, de fato, ela foi cuidadosa em muitos pontos. Se formos pensar no desfile, ele teve um cuidado para que, eventualmente, não configurasse esse ilícito, alguns cuidados com as cores, alguns cuidados com as personalidades presentes. Nós tivemos outros eventos assim também, né? Então, a gente teve a questão de propaganda, considerada propaganda antecipada, a questão das motocicletas, a gente pode fazer um paralelo, mas em contrapartida, naquele momento em que o ex-presidente Bolsonaro foi a um show de Barretos e que foi ovacionado, não foi considerado. Então, nós vamos ter uma grande discussão jurídica sobre este momento. Teve o samba enredo, né? Tem toda uma questão prévia. Na liminar do TSE, eles foram muito claros em falar, olha, previamente não identificamos, mas nada vai impedir que a gente faça uma análise depois do desfile, após analisar como que ocorreu esse desenvolvimento na avenida. Então, existem elementos para a gente mencionar que houve uma propaganda, existem elementos para defender que foi uma manifestação artística. E se trata de um julgamento inédito, né? Porque não imagino que em alguma outra eleição presidencial, o incumbente do cargo, pelo perfil do TSE, o perfil que irá julgar essas ações que foram anunciadas, né? Será um TSE com perfil diferente do TSE de 2022, TSE de 2022 presidido pelo Alexandre de Moraes, que a gente sabe que é um adversário, vamos dizer assim, do bolsonarismo e do incumbente na época.
O presidente neste ano será o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente será o ministro André Mendonça. Pelo perfil que a senhora conhece dos ministros, não só desses dois, mas da corte, daria para sinalizar algum tipo de tendência do TSE neste caso? Me refiro tanto à propaganda eleitoral antecipada, né, que é uma pena menor, entre 5 mil e 25 mil reais, mas me refiro também a uma ação de investigação de justiça eleitoral, a uma AGE que possa levar a uma impugnação de registro, a uma cassação do diploma. Practice slow English with me and speak English confidently. Listen to me. Então vamos lá, né? Quando nós mencionamos a questão da propaganda e dessa pré-campanha e dessa campanha fora do tempo, às vezes vale a pena a gente dar uns passos atrás para entender como que ela surgiu, né? Então não existia essa figura de pré-campanha. O que existia era pode campanha e não pode campanha, né? Acho que basta a gente recordar daquela época que os adesivos, amigos de fulano, eram terminantemente proibidos. E a partir de um momento, quando o período de campanha eleitoral passou a ser mais curto, ele passou a existir essa figura da pré-campanha. E, por um momento, era análise do contexto, depois passou a ser, não basta só análise, a pessoa tem que ter a intenção de fazer essa campanha fora do tempo. E daí usaram a questão das magic words, né? Conto com o seu apoio. E daí ficou aquela discussão, não pode falar vote em mim, mas conto com você, estaremos juntos, não é? E recentemente a jurisprudência ela tem voltado a olhar essa questão da análise do contexto. E agora a Justiça Eleitoral, o TSE, vai novamente se debruçar, acredito, revisitar e reanalisar o que é pré-campanha, o que pode, né? O que não pode. Nessa situação toda, a gente tem várias questões que trazem algumas novidades para essa análise, né? Então, nós temos, de um lado, a escola de samba, que a princípio não tem nenhuma ingerência do partido ou do candidato para ter esse desfile. Do outro lado, uma presença num ato público de um presidente, que cumprimentou todas as demais escolas que desfilaram no dia. Então, também para a propaganda, a gente tem vários desses elementos. Como a gente vai falar do abuso, a cassação sempre é a medida mais gravosa, né? Seja ela de registro e, eventualmente, de mandato, enfim. Ela é apesar da construção, né, mas ela é, sim, um sancionamento muito gravoso. Então, o que nós temos até o momento? Hoje, existiram várias pessoas com diversas opiniões. Acredito que hoje o direito eleitoral demonstrou que ele é muito rico em diversas interpretações. Mas quando a gente vai pensar nessa gravidade, nesse abuso, ele tem que ser suficiente para causar um desequilíbrio no pleito eleitoral, para que a escolha desse eleitorado ela tenha sido perturbada diante dessa situação, deste fato que ocorreu. Então, quando a gente vai pensar nesse desfile, quando a gente vai falar de abuso, quais são os elementos que nós temos para comprovadamente demonstrar esse abuso? Então, até o momento, não há uma demonstração dessa ingerência partidária, ingerência do partido ou do próprio presidente sobre a escolha desse samba enredo. Houve uma distribuição equânime entre as escolas de samba, e de outro lado a gente tem sim, que é uma questão dessa visibilidade. Tanto é que a maior parte dos canais de comunicação hoje estão comentando sobre esse desfile. Ontem, no desfile televisionado, era notório uma espécie de uma tensão nessa transmissão. Então, né, eu gosto muito de ver os desfiles, geralmente filmam, foco, comento o histórico de cada ala, comento o histórico de personalidades que estão desfilando, e ontem já não foi exatamente dessa forma. A impressão que dava uma olhada, verificava,
em alguns momentos não havia nenhum comentário, então foi realmente uma situação assim. Qual vai ser a construção deste abuso? Que o abuso ele tem que ser uma situação gravosa e desequilibre, de fato, o processo eleitoral. Vamos tratar um pouquinho, doutor, agora do aspecto político, né? Só dar um dado aqui que é importante sobre o desfile, né? Entre ontem e amanhã de hoje, esse desfile da Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula, gerou 510 mil menções nas redes sociais e em sites de notícias, segundo o levantamento da empresa Bytes. As publicações feitas no X, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Reddit, no blogs e em blogs e em portais, somaram mais de 5 milhões de interações. Eu estou falando entre domingo à noite e hoje pela manhã. E de acordo com a análise, os discursos predominantes foram críticos, com questionamentos sobre o uso de recursos públicos em enredo de exaltação ao presidente e menções à hipótese de campanha antecipada. No X, das 480 mil mensagens registradas, 222 mil foram classificadas por inteligência artificial como negativas ao desfile ao presidente Lula e 125 mil como positivas. E o restante foi considerado neutro. Entre as postagens com maior engajamento estão manifestações do senador Flávio Bolsonaro, do senador Sérgio Moro, do senador Cleitinho e do deputado federal Nicolas Ferreira. Aí eu te pergunto, Daniel Rittner, tem um balanço de Palácio de Planalto, do governo, se tudo que a gente viu hoje, desde ontem à noite, na verdade, toda a polêmica em relação a esse desfile, gerou um impacto? O Palácio do Planalto tem uma leitura, valeu a pena, não valeu? Foi bom, foi ruim? Né? Conseguimos o objetivo, não conseguimos? Qual que é a leitura de governo mesmo? Caio, o governo e o próprio presidente acionaram a AGU informalmente para saber se incorriam numa exposição jurídica elevada do ponto de vista eleitoral. E a resposta, um pouco antes do desfile, dias antes do desfile, foi que não. Houve ainda alguns cuidados ali em cima da hora, do tipo não colocar a primeira-dama para descer no sambódromo e desfilar, mas o saldo político, independentemente do que vai acontecer, do desdobramento jurídico eleitoral, do ponto de vista do TSE, é desastroso. Desastroso porque indispôs o Lula, o governo e o PT com os evangélicos, por causa dos conservadores numa lata, indispôs o presidente com pessoas que não são, como disse Flávio Bolsonaro, que aliás conseguiu posar de Flávio Paz e Amor. Tudo o que ele queria responder de uma forma equilibrada, sóbria, como tem se vendido para o eleitorado e para o mercado. Eu sou o bolsonarismo centrado. Foi dessa forma que ele se apresentou hoje ao longo do dia. O governo disputa com o bolsonarismo uma faixa do eleitorado que serão 5, 10, 15% estourando do eleitorado que não tem simpatia por um, não tem simpatia por outro, pode votar no Lula numa eleição, pode votar na direita em outra eleição, e é um eleitorado muito sensível a esse tipo de jogo. E hoje o dia foi todo de críticas a Lula. Tem outros aspectos também que são mais de institucionalidade que precisam ser lembrados, né? O bolsonarismo hoje resgatou muito a história da reunião do ex-presidente com embaixadores para atacar urnas eletrônicas no Palácio da Alvorada e dizer, mas ele foi, pegou 8 anos inelegível por causa de uma reunião dessa. E agora, no Sambódromo? Então essas comparações são muito ruins politicamente para o governo e do ponto de vista institucional, o governo federal chancela um bloco ou uma escolinha de samba numa cidade do interior que pode fazer a mesma coisa com o prefeito da cidade, com o político local. Pode chancelar daqui a 5, 15, 20 anos um governo muito mais radical, um presidente muito mais radical, que pode fazer a manipulação eleitoral de manifestações como o Carnaval
ou de motociatas, ou de outros atos, e dizer, puxa, mas vocês já fizeram lá atrás, como é que vão me criticar agora? Então, o saldo é tremendamente negativo para o governo depois de tudo que aconteceu no Sambódromo. Hoje eu conversando com um pessoal ligado ao governo, bem próximo, eu tinha uma leitura de que os danos políticos tendem a ser maiores que os danos jurídicos, né? Me disseram, por exemplo, que teve liderança de segmento evangélico ligando para reclamar, justamente por conta dessa aula aí dos neoconservadores, né? E o segmento evangélico é um segmento que o Partido dos Trabalhadores sempre tenta, em vão até agora, fazer uma aproximação, né? Essa questão das redes sociais, nós trouxemos um dado aqui, um dado relativamente negativo para o presidente, porque nas redes sociais a direita domina muito bem. E aí não houve um trabalho ali, vamos ver amanhã como que será feito isso. Então tem essa leitura de que um dano em termos de política, porque é esse eleitor que o Lula precisa para ganhar, né? Porque as eleições desde 2014, elas são decididas pelo centro. E o centro que votou no Bolsonaro em 18, votou no Lula em 22. E aí ele vê ali uma crítica aos neoconservadores, na lata, a família, e acaba entendendo também que aquela crítica é a ele também. Então eu notei muito hoje no governo isso, um dano político mais que o dano jurídico, porque muito provavelmente pode dar uma multa aí, a multa é entre 5 e 25 mil reais, mas não escalar talvez para uma ação mais gravosa, né, doutora? Doutora, uma das linhas, desculpa me estender, mas uma das linhas de atuação, muito provavelmente o PL do Flávio Bolsonaro vai entrar com uma AIGE, pelo que eu pude levantar, hoje nós noticiamos isso aqui na CNN, na quinta-feira, pedindo ao TSE que determine a Acadêmicos de Niterói que abra as contas do desfile, né? Dando uma ordem para aqueles, porque há uma suspeita de que talvez empresários com recursos, com contratos com o governo tenham sido instados a fazer doações. Há uma suspeita de camarotes terem recursos públicos. Nessa toada, isso aí, a gente sairia de uma propaganda eleitoral antecipada para um abuso? Quando entra assim, utilização de máquina, não estou falando que houve, estou falando tudo em tese aqui, isso elevaria a gravidade? E um pedido desse para o TSE é automático que o TSE determinaria a Acadêmicos de Niterói que abra as contas do desfile? Então, vamos lá, né? Obviamente que se houver qualquer documento, qualquer comprovação desse abuso, né? Como eu falei, desse direcionamento, desse uso desse evento que é público para beneficiar uma candidatura, isso vai ter e escala para outras situações. Assim como a gente viu em relação à condenação também do ex-presidente, que inicialmente começou com uma ação que eventualmente seria uma outra finalidade e gerou a inelegibilidade. Todo esse processo, a ação de investigação judicial eleitoral, ela é justamente para isso, para eu poder conseguir reunir provas dessa conduta, né? Então, ela é uma ação que ela se presta a fazer essas apurações. E nesse caso, pelo que foi informado até antes do desfile, de televisionarem o desfile, eles informaram, existiam algumas ações ajuizadas no Tribunal de Contas da União. E nesse caso, também toda essa documentação pode eventualmente fazer a instrução de um processo para demonstrar esse abuso, né? Lembrando que o abuso, ele ocorre de diversas maneiras, ele não necessariamente é do candidato, né? É beneficiado, mas ele também envolve ele está nesse processo. Mas isso, obviamente, como foi mencionado, demandaria uma demonstração, uma prova de que houve esse desvirtuamento, de que houve esse uso de recurso, que o abuso ele pode ser o abuso econômico, o abuso político, o abuso dos meios de comunicação, né? Nós temos diversas questões de abuso na seara eleitoral. Então, poderia sim evoluir, mas aí vão depender de muitas provas que até o momento não estão
pelo menos, né, não estão de conhecimento geral da existência dessas provas para configuração do abuso. Mas existe a possibilidade, desde que haja uma comprovação. Como falei, o abuso ele tem que ser demonstrado. E óbvio que, seja como abuso ou como propaganda, a Justiça Eleitoral vai enfrentar esse tema e vai gerar também parâmetros para, como foi mencionado, para campanhas de prefeituras, para campanhas estaduais, do que pode e o que não pode. O direito eleitoral ele é um direito que está sempre em construção, ele está sempre vivo, sempre necessitando dessas atualizações, porque as previsões legais acabam nem sempre abarcando todas as situações possíveis. Né? Como foi mencionado, dessa vez a homenagem a uma figura pública que talvez se ocorresse em 2025, não gerasse essa discussão que nós estamos falando hoje. Né? Mas por ser um ano de reeleição, por ser um ano em que há a campanha presidencial, ela gera toda essa discussão. E, obviamente, há quem defenda fervorosamente, há quem veemente diga que houve os ilícitos, mas é necessário sempre um olhar desse caso concreto, e o abuso ele necessita dessa demonstração de que a corrida eleitoral ela não foi igualitária para todo mundo. Saindo aqui de mais uma vistoria, dessa vez um apartamento de alto padrão para um banco.